Fala pessoal, nas minhas andanças aqui por São Paulo, muita gente ainda se mostra preocupada falando das pesquisas. Eu já fiz um vídeo, vou deixar na descrição aqui do YouTube para você dar uma olhada, um link mandando para um vídeo onde eu falo um pouquinho sobre como é que é feita a pesquisa da Quest. Mas agora, se a gente quiser falar um pouquinho mais sobre o Instituto de Pesquisa, a gente pode retroagir para 2018. Olha lá, você está vendo aí na tela uma pesquisa do Datafolha, uma à esquerda, feita em 28 de setembro, e outra à direita, com fundo verde, feita em 6 de outubro, 8 dias depois, tá? Lembrando que a eleição foi dia 7 de outubro. O que a gente pode ver? A gente pode ver o Jair Bolsonaro saltando, nesses 8 dias, de 28% para 40%. A gente está falando de uma diferença de 12 pontos. E vamos lembrar, dia 7 de outubro, que foi o dia da eleição, o Bolsonaro, na verdade, pontuou 46%. Então dá para a gente dizer que em mais ou menos uma semana, o Bolsonaro variou de 18% entre o que o Datafolha dizia que ia acontecer na eleição e entre o que de fato aconteceu. 18%, pessoal, não é pouca coisa. E se a gente olhar para os dias atuais, segue havendo muita discrepância entre as próprias pesquisas. Olha lá, tem a GERP e o Datafolha, feitas mais ou menos na mesma data, tá? A GERP é 5 de setembro, a Datafolha é 9 de setembro. E os resultados são totalmente diferentes. Na GERP, o Bolsonaro tem 39%. Aí, quando você olha para o Datafolha, um pouquinho depois, ele tem 34%. Lembrando que, dia 7 de setembro, ocorreram manifestações grandiosas a favor do presidente Bolsonaro, sim. Tá bom? Isso daí é para contagiar os outros, é para aumentar aquele ânimo de Bolsonaro. Seria para o Bolsonaro ter aumentado a sua pontuação, mas não. O que ocorreu foi justamente o contrário. Tem outras pesquisas também, você está olhando aí, ó. A Brasmarket, de 25 de agosto, Bolsonaro 41, Lula 32. Na Modal Futura, de 1º de setembro, Bolsonaro aparece ali com 40% e o Lula 36%. Ou seja, Bolsonaro sempre na frente. E a coisa está ficando tão descarada que a própria imprensa está alertando para essa discrepância entre os institutos de pesquisa. Olha lá a matéria do Metrópolis. Em 72 horas, pesquisas em São Paulo apontam diferença gritante de resultados entre Lula e Bolsonaro. Na IPEC, que é o antigo Ibope, a diferença entre os rivais era de 16 pontos pró-Lula, enquanto que na Genial Quest é de apenas 1 ponto, com Bolsonaro à frente, ou seja, 17% entre uma pesquisa e outra. E como a própria matéria está dizendo aí, olha lá, além de utilizarem metodologia semelhante, com entrevistas presenciais, os dois institutos foram a campo em período quase igual. O IPEC realizou a sondagem de 3 a 5 de setembro, a Genial Quest de 2 a 5. Ou seja, ambas foram às ruas antes dos atos realizados por apoiadores de Bolsonaro de 7 de setembro. E ainda assim a discrepância foi gritante. A matéria do Metrópolis ainda sugere que pessoas estão explorando isso para descredibilizar as pesquisas. Só que essas pesquisas, elas já vêm perdendo crédito há muito tempo. Olha só essa matéria aí de 2014 do Yahoo. No primeiro turno, Datafolha errou mais da metade das previsões para os cargos executivos. Mais da metade, gente. Tá bom? E se a gente continuar olhando as matérias aí, olha lá. Propina pagou pesquisa da Vox Populi para o PT, diz Palocci. Os contratos entre a empreiteira e o Instituto chegaram ao valor de 11 milhões. E a esquerda aí, na matéria da Brado Jornal, tem lá falando: empresa de pesquisa Quest demite funcionária flagrada tentando manipular opinião de entrevistado a favor do ex-presidente Lula. Esse vídeo aí, ele viralizou. E a gente tem visto muitos outros em que quando o entrevistador chega e percebe que está para fazer entrevista e percebe que está sendo filmado, ele desiste de fazê-la. Ou por vezes, ocorrem flagrantes de pesquisadores tentando manipular a pesquisa a favor da esquerda. Já reparou? Nunca é a favor da direita, sempre é a favor da esquerda. Esses erros, são muito estranhos. Mas melhor do que ninguém para falar de pesquisa, nós temos o candidato ao Senado do PT, Roberto Requião, político de carreira. Dá uma olhada o que ele falou nessa entrevista aí. Nós estamos observando agora nas pesquisas que o Ratinho Júnior estaria praticamente sendo eleito no primeiro turno da eleição. O que o senhor tem a dizer? Dá para reverter esse quadro ou o senhor não acredita nesse quadro? Não tem que reverter nada. Pesquisa, Helder, você sabe. Você não é um meninão, você é experimentado.
A gente compra na empresa de pesquisa, carne compra no açougue, peixe na peixaria. Então, meus caros, lição que fica: não seja massa de manobra de pesquisa eleitoral. Eu, particularmente, sou cético com todos eles, ainda com aqueles que tentam de boa fé, tentando acertar na metodologia, ter um resultado honesto. Ainda nesses, porque, vamos convir, 2.000 pessoas entrevistadas para representar um país de 210 milhões de habitantes é muito complicado. Então eu prefiro ficar com as imagens da rua, com o Datapovo mesmo. Vocês estão vendo aí imagens do 7 de setembro no Rio, em Brasília, em São Paulo. Um vídeo que eu fiz. Não coloquei a minha tag propositalmente. Por quê? Porque o meu objetivo é levar essas imagens ao maior número de pessoas possíveis. Eu tive a satisfação pessoal de ver vários outros perfis, conservadores principalmente, blogs, dentre outros, utilizando essa mesma imagem. Então, objetivo alcançado. E o objetivo nunca é a autopromoção. É levar adiante a verdade e reeleger Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, que é o único capaz de colocar freio nesse pessoal comunista e ladrão para que eles não retornem à cena do crime. Um abraço. Fique com Deus.